Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, refletindo hoje sobre a temática Guardando o Coração da Soberba. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, me ajude a impulsioná-lo e abençoar outras pessoas. Diga de qual cidade você está conectado. O versículo do dia está em Provérbios número 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na verdade aplicada, o pastor César Rosa, ele ressalta que a soberba no coração usurpa o trono de Deus. O texto de referência está em Eclesiastes número 7, versos 1 a 9. Nesse texto mostra um verdadeiro contraste das coisas mais focadas pelas pessoas com o que realmente é importante e que produz resultados positivos e sustentáveis, por ser aí vantagens conquistadas em meio aos sofrimentos e com o exercício da paciência e da moderação. O ser humano é um ser tricotômico, ou seja, é composto por três partes distintas que se complementam. O corpo é a estrutura que abriga o espírito e a alma. É como o ser humano se apresenta e é conhecido no mundo físico e material. O espírito é o que permite o ser humano se relacionar no mundo espiritual, ter contato e se relacionar com Deus ou com os demônios. A alma é a sede das emoções. Ela é eterna porque o espírito dado por Deus ao ser humano a capacita a ser. No contexto bíblico geral, as duas representações da alma humana são a mente e o coração. Proteger a mente é o mesmo que proteger a alma, proteger o coração, proteger as emoções. Isto porque a mente é a sentinela da alma. E se a sentinela for abatida, a alma humana, as emoções, o coração humano são destruídos. É natural e benéfico que cada pessoa trabalhe e mantenha sob controle a sua autoestima e a confiança em si mesmo, que se orgulhe de forma moderada da fé que professa, da família que construiu, dos bens conquistados e das posições de destaque que Deus o permitiu alcançar. No entanto, deve estar atento para que a autoestima, a confiança em si mesmo e o orgulho não se torne exacerbado. Não leve a pessoa a ser arrogante e prepotente, não ultrapasse os limites do bom senso e da dependência de Deus, pois a natureza humana tendente ao pecado, sob a influência do maior inimigo de Deus e da alma humana, sempre vai trabalhar para arrebentar, para explodir o coração do cristão, atacando a sua mente, que é a sentinela da alma. O cristão precisa saber urgentemente proteger o seu coração na busca contínua por conquistas e riquezas na vida, pois todos correm o risco de perder valores e preceitos que norteiam a vida cristã em consequência dos vícios da vida terrena. E se isso ocorrer, a mente ela não fará aí o filtro necessário e deixará vulneráveis a alma, as emoções, o coração humano, que será tomado por sentimentos contrários à vontade de Deus e que trabalha para fazer com que o ser humano se sinta como um ser autossuficiente, melhor que as outras pessoas e independentemente até do próprio Deus, como é o caso da soberba, cujo termo vem do latim soperbia e é evidenciada pelas pessoas em forma da arrogância, do orgulho excessivo, da altivez desmedida, da presunção na qual a pessoa se imagina superior, acima de tudo e de todos, e a manifestar essa crença disfuncional de forma ostensiva, a exemplo do que ocorreu com Lúcifer, que é o maior exemplo de soberba de todos os tempos. Lúcifer, representado no livro do profeta Isaías pelo rei Tiro, ele é descrito como alguém que era um referencial de padrão celeste, possuidor de sabedoria e perfeita em formosura, vivia no jardim de Deus, no ambiente celeste habitado pelos anjos, coberto por toda sorte de pedras preciosas. Era querubim ungido da guarda divina, foi estabelecido por Deus em uma posição de destaque elevada e andava em meio às pedras afogueadas. Mas ao se utilizar de forma indevida da sua influência, a soberba tomou conta do coração de Lúcifer, que até então era um anjo de luz. Foi então que Lúcifer ele cometeu o pecado de rebelião contra Deus, cometeu violência contra o reino de Deus. Por isso ele foi profanado e lançado fora do habitat natural dos santos anjos de Deus, passando a ser o príncipe dominador do reino das trevas e o líder dos demais anjos que se aliaram a ele e que estão a seu serviço maligno. A soberba de Lúcifer foi tão grande que ele, sabendo que seria impossível alguém ser superior a Deus, teve a nefasta pretensão de ser semelhante a Deus em poder e autoridade.
O profeta Isaías ele descreve o que ocorreu com Lúcifer, dizendo: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse caso emblemático envolvendo o mundo angelical serve de lição, pois sempre que alguém se deixar ser tomado pela soberba, será abatido por Deus. Jó, exaltando o poder de Deus, ele diz: Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Cuidado quando os pensamentos secretos de superioridade começarem a querer dominar a sua mente, pois se eles não forem contidos, o resultado final será rebelião contra a vontade e os projetos de Deus para a sua vida e para todos à sua volta. Busque viver uma vida de santidade, separada para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Viva de forma humilde diante de Deus, proteja a sua mente e preserve a sua alma, preserve o seu coração da soberba, do orgulho excessivo, que tanto mal faz a pessoa que nutre esse tipo de sentimento. A soberba é um mal silencioso, altamente danoso, destruidor de caráter e da comunhão com Deus. É normal uma pessoa desejar crescer, superar desafios, conquistar sonhos, mas caso ela deixe que os desejos pessoais se transformem em soberba, a pessoa ela passará a ser obcecada pelas conquistas materiais e sentimentais, pela riqueza e pela fama. Fique atento aos primeiros sinais silenciosos que rondam o seu coração, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência é o desejo exacerbado de possuir o que não pertence à pessoa. E, em geral, esse tipo de sentimento está atrelado a bens materiais e a desejos sexuais e morais. Em Marcos capítulo 2, versículos 21 a 23, Jesus disse: Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que a pessoa focar é o que vai dominar a sua mente e afetar o seu coração, as suas emoções, a sua alma. Portanto, se for o seu caso, redirecione o seu foco para o centro da vontade de Deus. Você estará guardando o coração da soberba e preservando a sua alma da destruição. Se alimente da palavra de Deus e guarde-a em seu coração. Faça uma varredura em todos os sentimentos que possa desencadear o espírito de grandeza desmedida, fruto do silencioso mal provocado pela soberba. Em vida, o nobre pastor João Feitosa sempre alertava dizendo: Não se engane. Se o orgulho, se a soberba derrubou um querubim ungido que andava entre as pedras afogueadas, pode perfeitamente derrubar qualquer pessoa. De acordo com o contexto geral das Escrituras, o fim para o soberbo é estarrecedor, lastimável, extremamente triste, tendo em vista o abatimento e a desonra que o alcançará. Por isso, a soberba deve ser evitada a todo custo. Falando sobre o abatimento dos orgulhosos, Salomão disse: O Senhor arrancará a casa dos soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Portanto, a fim de não incorrer em uma autodestruição fruto do abatimento divino, cada pessoa deve ter o cuidado e evitar nutrir o sentimento de orgulho, evitar desprezar os conselhos dos sábios, evitar ser impaciente, evitar se entregar à própria sorte e evitar se julgar sempre melhor que os outros. Por deixar de adotar esses cuidados, Nabucodonosor foi dominado pela soberba e, na ânsia de ser o maior de todos os reis, ele foi abatido por Deus e passou 7 anos como um animal se alimentando da erva do campo. Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, foi outro que, dado à soberba no seu coração, ele morreu comido de bicho por se recusar dar glória a Deus. A soberba leva a pessoa a perder o que lhe é mais precioso, que é a sua comunhão com Deus, a sua dignidade e a sua moral.
A soberba pode ser comparada como um carcinoma que se aloja no corpo da pessoa, mata as células, prejudica o desempenho do organismo e se alastra ao ponto de comprometer as funções vitais da pessoa e ela vira a óbito. Só que a soberba, ela é um tumor maligno alojado no coração humano que invade a estrutura emocional e psicológica da pessoa e produz uma metástase, uma evolução do processo de contaminação que compromete por completo a própria vida espiritual, ministerial, familiar, material e social da pessoa. Salomão diz que se alojando a soberba na vida de uma pessoa, vem com ela também a afronta. Ao acreditar em sua prepotência, em sua autossuficiência, o soberbo ele se torna mesquinho, falso, extremamente egoísta. Passa a amar apenas a si mesmo. Não aceita o sucesso das outras pessoas. São tóxicas em todos os ambientes que frequenta e se relaciona com as pessoas, inclusive na igreja. Vivem sempre promovendo tensão e discórdias ao ponto de comprometer os trabalhos que devem ser desenvolvidos em equipe. Seu grupo de amizades é bem restrito, acaba morrendo em seu mundo, pois deixa de ver os projetos de Deus para a sua vida. Para Salomão, quando uma pessoa se utiliza de todos os seus conhecimentos que possui e das experiências que teve de forma sábia, ela fica em melhores condições do que um governador soberbo no uso da sua autoridade. Martinho Lutero, o grande reformador protestante em 1517 na Alemanha, falando sobre os cuidados pessoais necessários para uma vida saudável e sustentável, ele dizia: não podemos impedir que um pássaro voe sobre nossas cabeças, mas podemos impedi-lo de fazer ninho em nós. Trazendo essa realidade para a necessidade de se guardar o coração, cada pessoa precisa tomar cuidado com as setas malignas que são lançadas na mente humana na tentativa de alterar a normalidade e implantar planos perniciosos no coração da pessoa. O pastor César Rosa, em seus comentários, observando as conclusões a que chegaram Salomão na sua velhice, ele aponta pelo menos duas formas de a pessoa guardar o seu coração, as suas emoções, a sua alma, do qual procede as saídas da vida. A primeira forma é a pessoa, de forma contínua e resiliente, atentar para as instruções divinas expressas na Bíblia Sagrada. Esse é o maior antídoto que o cristão tem contra o pecado e contra tantos outros males que atingem em cheio o coração, as emoções, a alma humana. Uma recente pesquisa feita pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos da América, com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos, chegou à seguinte conclusão: quando uma pessoa ler a Bíblia apenas uma vez por semana, como por exemplo no culto de domingo à noite, acompanhando a leitura devocional do culto, mesmo que seguido de uma ministração a respeito do texto lido, o efeito é quase insignificante. Quando uma pessoa lê a Bíblia 2 vezes por semana, o efeito continua quase insignificante. Quando a pessoa lê a Bíblia 3 vezes por semana, já há um efeito significante. É como se um coração estivesse parando de pulsar e de repente o gráfico ele começa uma reação significativa no mapa cardíaco. Quando a pessoa ler a Bíblia a partir de 4 vezes por semana, o efeito é incrível, a mudança é radical. Cai o sentimento de solidão em 30%, cai os problemas com a raiva em 32%, os relacionamentos familiares melhoram em 40%, cai os problemas com o alcoolismo 57%, o sentimento de estagnação espiritual cai 60%, os problemas com pornografia caem 61%, melhora a fé em mais de 200%. O empenho em fazer discípulos, em influenciar a vida de outras pessoas, passa de 230%. Esses dados justificam bem a necessidade de o cristão guardar o seu coração por meio da atenção especial com a palavra de Deus. O salmista, em louvor pela importância da palavra de Deus na sua vida, para manter-se em santidade, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O coração humano, ele é enganoso. E se ele não estiver cheio da palavra de Deus, o inimigo vai conseguir infiltrar planos malignos altamente perigosos e vai desviar os pés da pessoa para longe da vontade de Deus.
A recomendação bíblica quanto ao risco da soberba e a necessidade de se permanecer de forma humilde na dependência de Deus é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Se o cristão se descuidar na atenção com a palavra de Deus, ele pode cair na tentação da jactância, de focar nas coisas supérfluas em detrimento das coisas que realmente são significantes, de querer ostentar, se gabar de suas qualidades, ao invés de permanecer humildemente na dependência de Deus. As Escrituras Sagradas é quem vai dar o norte da vida do cristão e não o orgulho, a soberba, a arrogância ou a prepotência humana. A segunda forma de a pessoa guardar o seu coração, as suas emoções, a sua alma, é gloriando-se sempre no Senhor, pois Ele é o responsável direto por tudo que existe, bem como de cada pessoa poder desfrutar e dominar sobre a obra criacional para alcançar conquistas nos diversos níveis e áreas da vida. Por si só, o ser humano não existiria. Portanto, não seria quem é e nunca teria alcançado as vitórias já experimentadas. Em Eclesiastes número 5, verso 19, Salomão diz: quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Se as riquezas são dádivas de Deus, são presentes de Deus, é Deus quem merece receber aí os tributos de honra e louvor por tudo que a pessoa possui ou virá a possuir. Até mesmo as muitas habilidades naturais do ser humano que são desenvolvidas pelas pessoas e com as quais elas podem realizar muitas façanhas, essas habilidades naturais foram dadas por Deus e somente são desenvolvidas pois Deus capacita a pessoa para desenvolvê-la. Diferente do que o Evangelho Coach propõe ao dizer que o ser humano pode alcançar o que quiser, o ser humano ele possui limites. E esses limites podem ser ampliados desde que a pessoa decida vivenciar seus limites na dependência de Deus. Outro detalhe é que há e sempre haverá situações que mesmo os limites humanos sendo ampliados por meio dos dons sobrenaturais dados por Deus aos seus servos e suas servas, eles vão chegar ao fim. E quando isso ocorrer, Deus sempre se encarregará de cuidar daqueles que são de fato seus filhos e também suas filhas. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus ele é a fonte da sobrevivência humana e de toda a produtividade do ser humano em vida ao lhe fornecer a seiva espiritual. A orientação e a postura adotada pelo apóstolo Paulo foi: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O sentimento de gratidão é um excelente antídoto contra o orgulho, contra a soberba. Em seus comentários, o pastor César Rosa, ele pondera que até mesmo a pregação exitosa do Evangelho não deve ser motivo para uma pessoa se vangloriar, pois evangelizar é uma obrigação imposta por Jesus Cristo à igreja, e ai do cristão que tiver a oportunidade de evangelizar e se omitir, se recusar a anunciar as boas novas de salvação a outras pessoas. Por certo, você conhece pessoas que deixaram de guardar seus corações, suas emoções, sua alma da soberba. E pode até ter ocorrido de em um dado momento você tê-las admirado e desejado o mesmo estilo de vida. No entanto, a soberba, o orgulho exacerbado, a arrogância, a prepotência precisa ser erradicado do coração humano para que a glória de Deus brilhe sobre ele, nele e também por ele. Sob pena de a pessoa perder a oportunidade de desfrutar da maior promessa divina ao ser humano, que é a eternidade com Cristo. Peça a Deus em oração para você e também para as pessoas à sua volta o espírito de sabedoria e de revelação, como também que Deus ilumine o entendimento para que cada pessoa proteja o seu coração, proteja suas emoções
Proteja a sua alma ao ter domínio dos seus sentimentos e também das suas emoções. E nunca se permite ser dominada pela soberba. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.